pessoal, voltamos em definitivo com mais um bloco sobre história do Brasil. Matéria que sempre aparece nas suas provas para o Enem, diga-se de passagem, a história do Brasil aparece com muita, mas muita frequência. Então nas últimas aulas nós trabalhamos segundo reinado, período regencial, segundo reinado, vimos todas as características relacionadas ao segundo reinado, até a queda de Dom Pedro II, principalmente as tensões políticas e os setores que abandonaram Dom Pedro II diante da crise do seu império. O setor militar, o setor social e também a igreja, né? Os conservadores, melhor dizendo, os conservadores e também a igreja. Então esses três setores deixaram Dom Pedro II após inúmeras situações de desagrado em relação ao segundo reinado. A igreja, por conta dos seus conflitos internos e pessoais com Dom Pedro II e a prisão de bispos e padres. O setor militar, que se sentia desvalorizado, mas socialmente estavam muito altivos diante dos resultados da Guerra do Paraguai, e os conservadores, a elite cafeeira, que estava perdendo valor, perdendo dinheiro em relação aos valores do preço do café. A economia brasileira não andava muito bem, então esses motivos geraram então um grande desgaste para Dom Pedro II, e isso ocasionou então o fim do segundo reinado. Também nós temos aqui como características a questão da escravidão, os movimentos abolicionistas que surgiram durante esse momento, que eram formados em pequenos clubes. Três nomes aqui são importantes: Joaquim Nabuco, José Patrício, e nós temos Luiz Gama também, ok? Então, os movimentos abolicionistas tiveram um impacto muito significativo durante os períodos finais, os anos finais do governo de Dom Pedro II. Então agora nós vamos ver a Proclamação da República. Proclamação da República, que foi um evento posterior e deu fim ao segundo reinado, retornando então Dom Pedro II para Portugal. Então nós vamos trabalhar todas as características relacionadas à Proclamação da República, assim como nós fizemos também no segundo reinado. Então leve essas características aí, leve essas dicas, vou trazer para você as principais informações para que você fique ligado e também preparado para chegar na sua prova arrasando, para chegar na sua prova botando banca, para chegar na sua prova sambando na cara da banca. Então vem comigo, vem com o Gordinho, que eu vou te passar as dicas maneiras e você nunca mais vai errar Proclamação da República na prova, assim como você também não vai errar segundo reinado, porque eu dei todas as dicas aqui para vocês. Então vamos lá? Partiu? Olha lá na tela. Vamos lá então. Proclamação da República, período posterior à queda de Dom Pedro II do segundo reinado. Então a Proclamação da República marcou o fim do segundo reinado de Dom Pedro II e o encerramento do período imperial, que foi iniciado em 1822 com Dom Pedro I. Então nós temos aqui três grandes períodos dentro do período imperial, que se inicia em 1822, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro vai ser aclamado imperador somente em outubro, coroado somente em dezembro, mas ele fica de 1822 a 1831, depois vem o período regencial. Tá lembrado lá do período regencial? Período regencial que foi dividido em regências, duas regências, uma regência trina provisória, uma regência trina permanente e duas regências unas. Regência una de Araújo Lima e do padre Antônio Feijó. Diante das crises expostas, das crises que apareciam durante o período regencial por conta da fragilidade do governo, foi então antecipada a maioridade de Dom Pedro II para que ele pudesse então ser considerado imperador do Brasil. Então, com 14 anos de idade, ele entra no governo, então ele assume o trono e passa a governar o Brasil. Mas logo de cara nós temos dois grandes partidos aí, dois grandes partidos. Tá lembrado dos dois partidos? Nós temos o Partido Liberal. Nós temos o Partido Liberal, que lutava por questões mais democráticas, maior participação política, e nós vamos ter o Partido Conservador, que pertencia à elite escravocrata, aos grandes produtores de café desse período. Essa galera também vai apoiar Marechal Deodoro da Fonseca na Proclamação da República. Então os ideais republicanos já circuncidavam nesse período, durante toda a fase do Império, de Dom Pedro II. Então a República, professor, o que significa República? República vem do latim res publica e significa coisa do povo.
significa coisa do povo. Então, olha lá. Aqui nós temos, então, uma noticiazinha do período, né? Viva a República Brasileira. Viva o Exército. Viva o povo brasileiro. Então, nós vamos ter aqui, ó. O povo assistiu aquilo bestializado. Aí nós temos a figura desse cara aqui. Quem é esse cara? Marechal Deodoro da Fonseca. Ele é o responsável pelo golpe de Estado sem derramamento de sangue. Então a monarquia foi derrubada sem haver resistência armada alguma. Então aqui, ó, não houve resistência. Não houve resistência armada. Então a república ela foi proclamada sem haver nenhum tipo de conflito armado, nenhum tipo de tensão um pouco mais severa, um pouco mais crítica. Claro que você vai ter monarquistas que estão nos governos das províncias que não vão aceitar de imediato a proclamação da república. Exemplo de Rodrigues Jardins. Rodrigues Jardins, que era presidente da província do estado de Goiás, era monarquista e não aceitou de cara a proclamação da república, mas logo foi reprimido pelo exército do Marechal Deodoro da Fonseca, ok? Então, Dom Pedro II aceitou de forma muito pacífica a sua deposição e foi exilado então para a Europa, retornando para Portugal, e vamos ter o estabelecimento então da República Federativa. E quando a gente fala, deixa eu mudar aqui de slide para ficar melhor, quando eu falo de República Federativa, o que você entende por República Federativa? O que é uma federação? Uma federação é um país dividido o quê? Em estados. Estados. Quantos estados nós temos atualmente? 26 estados, mas o Distrito Federal. Só que o Distrito Federal ele não é considerado muito bem um estado. Ele é considerado uma entidade sui generis. Isso significa no direito que não existe ninguém semelhante ao DF, porque ele acumula competências de estado e também competências de município. Mas nós temos então o sistema de federações que divide o Brasil em vários estados, e cada estado tem ali a sua autonomia política, tem a sua autonomia social, também tem a sua autonomia econômica. Mas no final das contas, todos esses estados não podem se separar do Brasil, porque a República Federativa do Brasil é a união indissolúvel, diz a Constituição Federal. É a união indissolúvel dos estados e dos municípios do nosso querido Brasil. Tudo bem? Então, quando a República ela é proclamada, nós temos então a República Federativa do Brasil. Ou seja, o Brasil dividido em estados. Eu preparei esse esquema aqui para você ter mais ou menos uma ideia, essa linha do tempo, para você ver o que a gente vai ver daqui para frente. Então, daqui para frente, nós vamos ver República Velha, de 1889 a 1930, vai ser dividida em República da Espada e Oligárquica, são as próximas aulas que nós vamos trabalhar. Era Vargas, amo de paixão. Amo de paixão. Você vai ver que eu vou dar essa aula aqui, ó, empolgadíssimo, porque Vargas era o cara, mano. Vargas era o cara. Depois a República Populista, começa lá com Dutra, Café Filho, Juscelino Kubitschek, até chegar João Goulart, até chegar a ditadura militar de 1964 a 85, com 5 presidentes da ditadura militar: Castelo Branco, Arthur Costa e Silva, William Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. E aí a nova república, com a eleição de Tancredo Neves, ele não assume, Sarney assume, aí vem Sarney, aí vem Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, depois vem o Temer, Bolsonaro e Lula novamente. E aí nós estamos na nossa fase, última fase da história do Brasil até o momento, que é a fase da nova república. Então daqui pra frente nós vamos ver todos esses períodos, todos. Então, por que eu preparei esse esquema aqui para você? Porque agora, daqui para frente, nós vamos falar só de república. Só de república. Nós falamos do período pré-colonial, falamos do período colonial, falamos do período do Império, governo de Dom Pedro I, período regencial e o governo de Dom Pedro II. Agora nós vamos entrar dentro da república, do período republicano. Então vamos lá, vou colocar aí na tela para você. A República Velha ela vai de 1889 a 1930, com o início da Revolução de 30, início do governo de Getúlio Vargas. É onde acontece a proclamação da República no dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro, proclamação da República. E ela vai então até 1930. Aqui nós vamos ter a República da Espada,
República da Espada e República Oligárquica. E República Oligárquica. Tudo bem? Depois nós vamos ter, então, Getúlio Vargas, 1930 a 1945. E aqui nós vamos ter o período do Estado Novo, a ditadura varguista, vai se instalar a partir de 1934, vai até 1937 com a Constituição do Estado Novo. E logo depois nós vamos ter, então, a quebra do governo de Getúlio Vargas, quando ele é deposto, vem o governo de Eurico Gaspar Dutra, e logo depois Vargas é eleito novamente. Vargas, chamado também de pai dos pobres, mas circulava muito bem entre os setores de direita, de modernização e industrialização do país. Foi durante o governo de Getúlio Vargas que a capital de Goiás, que estava na cidade de Goiás Velha, foi transferida para Goiânia, para que ele retirasse o poder da oligarquia local. Ou seja, nós ainda tínhamos resquícios aqui da República Oligárquica, que nós vamos ver na próxima aula o que é. Depois disso, nós temos a República Populista, de 1945 a 64. Populista por quê? Porque os presidentes, então, irão trabalhar dentro de uma pegada para ascender a sua popularidade. Aí nós vamos ter Café Filho, nós vamos ter Juscelino Kubitschek, nós vamos ter João Goulart, e depois entra uma das piores fases da história do Brasil, que é a ditadura militar, de 1964 a 1985, período de censura, período de torturas, período de mortes, período de desaparecimentos. É um tema também que eu gosto de tratar bem. E Nova República, que começa a partir então da eleição de Tancredo Neves, do período da redemocratização do Brasil, e vai até os dias de hoje. Então, olha lá, a partir da Revolução de 1930, Getúlio Vargas chega ao poder através de quê? Através de um golpe de Estado. Lembre-se que a proclamação da República também foi um golpe, tá? Foi um golpe militar, foi um golpe mais pacífico, porque Dom Pedro II não resistiu aos ideais da República diante da crise que o seu império passava. Depois nós vamos ter aí 1945 aqui, final da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, e aí nós vamos ter os regimes totalitários, o fascismo, o nazismo, o maoísmo, o stalinismo e assim sucessivamente. Marca o final pacífico do que? Da era Vargas, ok? Depois vem a República Populista. E aí, em 1964, nós temos o golpe militar que tira João Goulart do poder. E por último, em 1985, o fim do regime militar, redemocratização e eleição aí de Tancredo Neves, ok? Então, tira print disso aqui, porque essa parte aqui, olha só o que eu vou dizer para você. Essa parte aqui, de República Velha para frente, é a parte que mais aparece nas provas do Enem. Com destaque para o quê? Para esse carinha bem aqui, ó. Para esse carinha bem aqui. Com destaque para essa galerinha também aqui, ó. Ditadura militar. Aparece uma outra questão de República Populista, aparece uma outra questão também de República Velha, mas os dois conteúdos que mais vão aparecer aqui vai ser Era Vargas e também ditadura militar. Então, leve em consideração que esse período aqui é um período importante, tem que estudar com cuidado, tem que estudar com carinho, prestar atenção em todas as dicas, em todas as minúcias desse conteúdo para você chegar o mais preparado possível para a sua prova. Vamos lá? Então, movimentos republicanos antes de 1889. Então, quais são os antecedentes? Os antecedentes do movimento republicano, ou da proclamação da República. Nós tivemos, antes da proclamação da República, antes do Marechal Deodoro da Fonseca, tivemos movimentos republicanos, movimentos que tinham a intenção de proclamar a República, movimentos que tinham a intenção de fazer com que a monarquia caísse. Tivemos sim, e eu vou mostrar para você agora. Inconfidência Mineira de 1789, aqui nós vamos ter quem? Principal líder. Você conhece o nosso famoso Tiradentes. O nosso famoso Tiradentes. Conjuração Baiana de 1789, liderada por escravos, também foi uma revolta com ideais republicanos. Revolução Pernambucana de 1787, Confederação do Equador, aqui nós já estamos aonde? No governo de Dom Pedro I. Trabalhamos isso lá no governo de Dom Pedro I. Revolução Farroupilha, isso aqui é o quê? Isso aqui é período regencial. Período regencial. Sabinada, também período regencial. Manifesto Republicano, isso aqui já é
Isso aqui já é segundo reinado. Criação do Partido Republicano Paulista e a Convenção de Itu de 1873. Esses são os movimentos republicanos que surgem antes do período da proclamação da República. Então isso mostra o quê? Isso mostra que já existia um Brasil desejoso pela República. Um Brasil que não queria mais se submeter às ordens do seu imperador, que não queria mais se submeter à autocracia do seu imperador. Diante disso, esses movimentos foram crescendo de forma paulatina, foram crescendo de forma devagar, foram se manifestando nos mais diversos setores da sociedade até atingir o setor conservador, que, insatisfeito diante dos preços baixos do café, diante da política de má administração financeira do governo de Dom Pedro II, também vai se aliar a esses ideais republicanos. Banimento da família real, ou seja, a volta de Pedro II para Portugal após a proclamação da República. Novos heróis e símbolos nacionais. Aí nós vamos ter o exército como um todo, nós vamos ter o Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, dentre outras figuras importantes aqui, como novos heróis nacionais diante da proclamação da República. Nós vamos ter aí a bandeira, os feriados e as cédulas, ou seja, ó, din-din, monem, grana. O feriado de quem? O feriado de Tiradentes. A separação entre Estado e Igreja. Isso aqui a gente chama de quê? De Estado laico. Professor, eu não sei o que é um Estado laico. Vou explicar para você. O Estado laico é um Estado que não possui religião oficial. É um Estado que não possui dogmas oficiais. Ele não é um Estado teocrático. Um Estado republicano não pode ser um Estado teocrático, apesar de que hoje nós temos alguns países que se consideram republicanos e também são teocráticos, como é o caso do próprio Irã, República Teocrática do Irã. E lembre-se que o Irã, já expliquei isso aqui para você, o Irã não é um país árabe, o Irã é um país persa, O Iraque é um país árabe, aí daí para frente todos os países ali do Oriente Médio serão países árabes, ok? Então, esse é um exemplo de Estado laico. O Estado laico é um Estado que não tem religião oficial. Províncias. As províncias agora serão o quê? Os estados da federação, com grande naturalização, e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Para o quê? Para a elaboração da Constituição Federal de 1891, ok? Show de bola? Então nós temos aí os principais atos da proclamação da República, ok? Uma influência enorme de quem? Vou anotar aqui para você, ó. Uma influência enorme das características positivistas / liberais. O que isso quer dizer? O movimento republicano foi influenciado pelas ideias desse cara aqui, ó. Pelas ideias de Augusto Comte. Pelas ideias de Augusto Comte. Então, nesse sentido, tanto os positivistas quanto os liberais defendiam uma nova ordem baseada na ciência, no progresso e na separação do Estado em relação à Igreja. Então agora nós temos um ideal republicano. Qual era o principal ideal republicano? Que a nação ela só poderia avançar, ou ela avançaria melhor, se ela tivesse ligada ao quê? Ligada à ciência, ligada ao avanço científico, que é diferente da relação da igreja com o Estado. Aí entra aqui a questão do Estado laico, a questão do Brasil não ter um país, não ter uma religião, não ter uma religião oficial. Tudo bem? Então essas características aqui são características republicanas. São características que mostram que o Brasil agora, ele quer avançar cientificamente. Ele quer levar em consideração muito firme os ideais republicanos.
ocasionando maior autonomia às províncias, que seriam as novas federações, e permitindo com que o avanço e a ciência com que houvesse, melhor dizendo, um avanço científico dentro do nosso país. Aqui, ó, Augusto Conte, professor, eu não sei o que é positivismo. Então passa lá na aula do professor Edno, lá em Sociologia, que ele vai explicar para você o que é positivismo. Mas eu vou adiantar aqui. Positivismo é a teoria sociológica que diz, teoria sociológica do Conte, que a ciência é a única produtora ou a produtora final de verdade. Baseando-se no quê? No método científico. Tanto do método racional quanto no método empirista, ele sofre uma influência diretamente do Kant, que faz a união entre conhecimento científico e conhecimento empírico. Então ele diz, a ciência é a voz final da verdade. Não tem religião, não tem outra coisa aqui, a ciência produz a verdade. Então o lema da nossa bandeira, olha lá, qual é o lema da nossa bandeira? Ordem e progresso. Ordem e progresso. Ordem e progresso é um lema positivista, ok? Então olha aí que eu vou dizer para você quais foram os fatores que levaram à proclamação da República. Insatisfação dos militares com o governo imperial, eles se sentiam o quê? Eles se sentiam desvalorizados. No entanto, após a Guerra do Paraguai de 64 a 70, 1864 a 1870, eles saíram, né, pomposos. Socialmente falando, o exército saiu grande. E isso, então, ampliou a crise entre o setor militar e também Dom Pedro II. Então os militares vão se sentir desvalorizados e vão se sentir sem voz política. A questão escravocrata, na parte da elite rural, ficou muito descontente após a abolição da escravidão em 1888. Apesar de que havia uma força internacional para que o Brasil pudesse abolir a escravidão por conta das questões da Revolução Industrial. Revolução Industrial que estava de ponta firme na Europa, segunda fase da Revolução Industrial, descobrimento da energia elétrica, descobrimento do petróleo, e aí o Brasil vai ser paulatinamente forçado em 1988 a abolir a escravidão com a Lei Áurea. Mas antes disso, o governo de Dom Pedro II já vinha preparando a sociedade brasileira, já vinha preparando essa elite rural, convencendo ela de que era melhor você pagar uma mão de obra assalariada do que você ter um escravo. Aí vem a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, vem a lei dos sexagenários, todo escravo acima de 60 anos já era considerado alforriado, vem a lei do ventre livre, todo filho de escrava que era nascido a partir de 1871 já era considerado alforriado. Então essas leis foram preparando a sociedade brasileira para a abolição da escravidão. Mas a elite rural não aceitava muito bem essa ideia, porque a questão da modernização e da industrialização no Brasil ainda avançava de forma muito devagar, de forma muito paulatina, ok? Influência do positivismo, olha lá, influência do positivismo e do iluminismo. Iluminismo nós vamos trabalhar quando nós chegarmos lá em período moderno na parte de história geral, e aí nós vamos trabalhar Voltaire, nós vamos trabalhar Kant, nós vamos trabalhar Hegel, nós vamos trabalhar Descartes. Lá vou preparar para vocês uma aula sobre os principais filósofos do período moderno, lá em filosofia. Os principais filósofos do período moderno, e aí nós vamos entrar aqui em iluminismo. Ideias como ordem e progresso, laicização e modernização do Estado vão ganhar força durante esse período, ok? Irão ganhar força durante esse período. Então vem um enfraquecimento do apoio da igreja ao império, por conta da crise que existia entre a igreja e entre Dom Pedro II, principalmente com a prisão de bispos, a prisão de padres. Então isso aqui nós vamos chamar de a questão religiosa. Aqui bispos e padres eram presos. Eles eram presos com a justificativa de que eles não estavam cumprindo com as ordens do imperador, com as ordens da monarquia. Então, esses aqui são os fatores que vão ocasionar a proclamação da República, que vão levar a República Brasileira a ser proclamada. Então, olha lá na tela. O movimento republicano vai ser organizado por civis e militares. Então, olha só, nós temos um apoio popular que apoiava a República Brasileira. Então essa ideia de que a República Brasileira ela foi
proclamada a partir apenas dos militares, ela é uma ideia equivocada. Dom Pedro II estava impopular diante da crise que o seu governo passava, então os militares passaram a defender, logo após a Guerra do Paraguai, o fim da monarquia. Então, clubes republicanos, a exemplo dos clubes abolicionistas, também foram criados em várias províncias. Ok? E isso vai fortalecendo o quê? Isso vai fortalecendo o ideal republicano. Ou seja, o povo tinha pouca participação popular no governo de Dom Pedro II. Então a população em geral mal sabia o que estava acontecendo em relação à crise financeira, política e religiosa do segundo reinado. Então muitos brasileiros só souberam que o governo de Dom Pedro II estava enfrentando uma crise gigantesca através da fala dos militares, e aí então vem esse apoio do setor popular à causa dos militares. O exército teve papel fundamental na derrubada de quem? Na derrubada do Império, justamente após o quê? Após a Guerra do Paraguai. Justamente após a queda do Paraguai, ok? Então essas são as características. Lideranças militares vão passar a ocupar cargos políticos. Então olha lá, quais foram então as primeiras medidas que serão adotadas durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, agora primeiro presidente da República, logo após a proclamação da República. Então ela vai acontecer no dia 15 de novembro, e ela vai acontecer de que forma? Olha lá, ela vai acontecer de forma pacífica, sem um conflito direto, ok? Então a proclamação vai acontecer de forma pacífica, e isso vai trazer então a ascensão do estabelecimento da República, que vai sendo criado um governo provisório, e o Brasil vai se tornar uma república federativa presidencialista. Então qual vai ser o resultado disso? A República, você já sabe o que é uma república, é coisa do povo. Federativa, você já sabe o que é a divisão das províncias e estados. Presidencialista, ok? Então o que isso significa? Isso significa que nós temos agora um presidente da República. Não temos mais um imperador. Agora a nossa forma de governo será através de um presidente e da sua eleição. Então, após a proclamação da República, que Marechal Deodoro da Fonseca chega lá para Dom Pedro e fala: ó, acabou, pegue seus panos de bunda, pegue sua família comilona, sai todo mundo daqui, que a partir de agora quem manda aqui é a gente, nós vamos proclamar a República, nós não temos mais um imperador, nós temos agora um presidente. Quem vai ser o primeiro presidente? Marechal Deodoro da Fonseca. Quais serão, então, as primeiras medidas do governo provisório? Quais serão as primeiras medidas a serem tomadas? Pelo Marechal Deodoro da Fonseca, logo após a proclamação da República. Então, olha lá. O estabelecimento de um governo provisório, até que a Constituição fosse elaborada, a segunda Constituição do Brasil. Então, logo após a proclamação da República, nós vamos ter logo de imediato o quê? A confecção de uma Constituição brasileira, a nova Constituição brasileira. Vem a proclamação do regime republicano, agora com uma frente presidencialista, e o fim, de fato, de quem? O fim, de fato, da monarquia, e a volta de Dom Pedro II para onde? A volta de Dom Pedro II para Portugal. Separação, olha lá que coisa linda. Separação entre Estado e quem? Entre Estado e Igreja. Isso aqui nós chamamos de Estado laico. Quer dizer que não existe religião oficial. Não existe religião oficial. Ou seja, agora
Porque a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Depois da proclamação da República, esse Estado é o que? É laico. Então fica muito bem clara a separação entre Estado e entre igreja, ok? Fica muito bem claro, a República vai fazer então essa separação. Separação entre Estado e igreja. Claro que a igreja vai continuar tendo ali seus privilégios, né? Mas agora não existe uma religião oficial no Brasil. Olha lá, a adoção do federalismo no lugar do modelo centralizador. No lugar do modelo centralizador, do modelo imperial, ok? Então, a adoção do federalismo, o que seria o federalismo aí? O federalismo nada mais, nada menos seria do que a criação dos estados. Nós temos as províncias, nós vamos ter as províncias e agora nós teremos também a criação de estados. Essa criação de estados vai dar maior autonomia aos estados brasileiros durante esse período. E isso vai fazer com que esse modelo centralizador imperial, ele vá cada vez mais diminuindo paulatinamente até a saída de Dom Pedro II, retornando para onde? Retornando para Portugal. Então a adoção do federalismo significa agora que o Brasil será dividido em estados. Haverá essa divisão de estados. Então nós temos uma república, que é coisa do povo, ela é federativa, ela é dividida em estados, dando autonomia a esses estados, e ela é o que? Presidencialista, significa que ela tem um presidente. Não existe mais imperador, nós temos agora um presidente, então olha lá na tela. Criação de uma nova bandeira e símbolos o quê? E símbolos nacionais. Aí vem o hino da proclamação da República, né? Vem novamente o símbolo, né? A reconfecção dos símbolos da bandeira, trazendo elementos republicanos e também elementos o quê? Olha lá, positivistas. Ordem e progresso. O Brasil agora iria ter uma visão para frente, uma visão em direção ao avanço científico. E isso, obviamente, irá favorecer posteriormente a chegada da industrialização no Brasil, ok? Então, olha lá. Quais são as consequências da proclamação da República? O início da República da Espada. Quando a gente fala de República da Espada significa que os militares estavam no governo. Os militares. Então, se aparecer esse termo lá na sua prova, República da Espada, professor, o que é República da Espada? República da Espada significa que os militares estão no governo. Os militares estão no governo. Ok? Ela acontece de 1889, 15 de novembro de 1889, e vai até 1894. Uma das principais ações. Elaboração da Constituição de 1891, ok? Foi comandada por quem? Comandada pelos militares, como chefe, o Marechal Deodoro da Fonseca. Olha lá na tela então. Veio uma instabilidade política nas primeiras décadas da República. Aí nós vamos pegar tanto a República da Espada quanto a República Oligárquica. Uma consolidação do modelo federalista do Estado laico. O Estado laico, lembre-se o que é. O Estado laico é um Estado sem religião oficial. E a substituição do poder da monarquia por oligarquias e elites regionais. Você já sabe o que é oligarquia. Oligarquia é a formação de grupos políticos regionais. Grupos políticos regionais, ok? Então, oligarquias, mais popularmente falando, será a formação de pequenos núcleos familiares de forma regional, que tentarão se perpetuar no poder e manter os seus privilégios, ok? Então olha lá na tela, qual foi o legado deixado pela proclamação da República? Então olha lá, o marco para a transição
do Brasil imperial para o Brasil o quê? Republicano. Implantação de novos valores políticos. Implantação de novos valores políticos, como o quê? Como cidadania, como participação popular, como maior participação popular das camadas mais baixas da sociedade, dentro da política brasileira, coisa que não acontecia no Império. Só que isso também não acontece da noite pro dia. Às vezes as pessoas acham assim, acabou o Império, então a galera já foi lá e já foi participar, né? Já foi votar, todo mundo foi votar, mulher foi votar, criança foi votar, velho foi votar, pobre foi votar, todo mundo foi votar. Não foi assim. Lembre-se que nós tínhamos aqui os famosos votos de cabresto. O que era o voto de cabresto? O cara que era um grande latifundiário, dono de escravos, produtor de café, ele virava pra galera que trabalhava pra ele e falava assim, meu candidato é fulano de tal, você vai lá e vai votar nele, senão eu vou te mandar embora. O nome disso era o quê? Voto de cabresto. Então, os ideais republicanos, eles vão surgindo, eles vão crescendo, eles vão se aviltando. No entanto, essa mudança de concepção social e também cidadã, ela vai crescendo de forma muito devagar. Nada em história acontece da noite pro dia. E aí nós temos o incentivo ao quê? A modernização. Aqui nós vamos ter, então, ideais da revolução industrial. Ideais da revolução industrial. Então, apesar disso, manteve-se o quê? Ainda a exclusão social de muitos grupos, tá? E a política da maior parte de quem? Da maior parte da população, principalmente do setor mais baixo da sociedade. Principalmente dos setores mais baixos da sociedade. Tudo bem? Então esse foi o legado deixado pela proclamação da República. Então agora nós vamos fazer algumas questões para que a gente possa então consolidar os nossos conhecimentos. Vou colocar aí na tela para você. Questão de número 1 já aparece aí para você. Olha lá. O movimento republicano brasileiro foi fruto de uma série de descontentamentos acumulados durante o segundo reinado. A abolição da escravatura, as tensões com a igreja e o fortalecimento do exército como ator político foram elementos fundamentais na derrubada da monarquia. Texto adaptado do grande historiador Boris Falso, já em memória. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a proclamação da República, é correto afirmar, então vamos lá. A proclamação foi resultado de uma ação liderada pelos militares e pela elite agrária, insatisfeitos com o rumo, insatisfeitos com o quê? Com os rumos do império, ok? Pode marcar aí letra A, sem medo de ser feliz, é o nosso gabarito da questão de número 1. Vamos ver as outras. O movimento republicano contou com ampla participação popular. Teve participação popular sim, porque nenhum grupo se ascende ao poder se não tiver apoio popular, se não tiver apoio da população. Mas ampla participação popular não, porque o controle literal acontecia através dos militares. Então letra B errada. Organizada por sindicatos, aí não, né meu bebê? E movimentos sociais também não, letra B erradíssima. Olha lá, letra C. A manutenção da escravidão foi uma das principais bandeiras defendidas pelos republicanos. Já expliquei para vocês que não. Porque a Inglaterra forçava o Brasil a todo momento a abolir a escravidão. E o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Nós tivemos aqui no Brasil, infelizmente, mais de 400 anos aí, 400 anos de escravidão. Portanto, letra C errada. Olha lá, letra D. O Império caiu devido à guerra civil de grandes proporções em todo o território brasileiro. A gente viu que não houve guerra civil, então letra D errada também. E a proclamação da República foi um processo exclusivamente religioso, errado, porque um dos ideais da República era a criação do Estado laico, ligado ao fortalecimento da Igreja Católica, errado também, então letra E errada. Então, questão de número 1, pode marcar aí no seu material, letra o quê?
Letra A, sem medinho de ser feliz. Mamãozinho, né? Mamãozinho, ó. Melzinho na chupeta, questão 1. Vamos lá, questão de número 2, vou pôr aí na tela para você. O novo regime nasce sem rupturas. Embora as instituições mudem, bandeira, constituição, forma de governo, muitas estruturas sociais, como o poder das elites rurais, permaneceram praticamente o quê? Intactas. Texto de José Murilo de Carvalho. O texto permite compreender que a proclamação da República no Brasil representou, letra A, uma transformação completa da estrutura social com inclusão ampla das camadas sociais. Isso aqui a gente já viu que está o quê? Errado. Completa estrutura social, uma transformação completa já está errado. Eu já falei para vocês que essa transformação ela vai acontecendo pouco a pouco. E claro que o período republicano também vai passar por suas crises. Olha a segunda parte, com inclusão ampla. Já vimos a questão anterior que está errado. Ampla das camadas sociais, então letra A errada. Letra B, uma mudança no modelo político, sem, no entanto, alterar profundamente as relações sociais e econômicas. Vamos deixar de stand-by? C, o início de um governo popular e democrático. Não foi tão popular e democrático assim não, tá? Que garantiu plenos direitos à população, errado. Letra C, errado, porque a gente viu que as camadas mais baixas, apesar de terem uma pouca voz agora, ganharem uma pouca voz nas discussões políticas, não tinham plenos direitos não. Plenos direitos de cidadania não. Então tá errado, letra C. D, a ruptura definitiva com os interesses das elites econômicas do país, errado, né, gente? Ruptura definitiva, errado. Letra E, a implantação de um regime socialista com participação operária direta, errado. Então você vai marcar aí no nosso gabarito, pode marcar aí letra B, uma mudança no modelo político, de fato ocorreu, sem, no entanto, alterar profundamente as relações sociais e as relações econômicas. Letra B é o nosso gabarito da questão de número 2. Questão de número 3, vamos lá, já está aí na tela para você. Ao contrário do que se poderia esperar, a proclamação da República no Brasil foi um movimento que ocorreu de maneira relativamente pacífica e sem participação efetiva das massas populares, sendo articulado por setores do Exército e apoiado por parte da elite agrária e urbana. Lília Moritz Schwartz. Brasil, uma biografia. Considerando o contexto descrito, a proclamação da República Brasileira foi caracterizada por, letra A, uma mobilização popular contra o regime imperial. Não, essa mobilização ela não foi popular, ela foi o que? Militar. Então, letra A, certo ou errado? Errado. B, o movimento operário inspirado nas revoluções europeias do século XIX. Movimento operário. Operário, isso aqui tem características socialistas. Nós estamos diante de um governo amplamente o que? Militar. Então, letra B errada também. Letra C. Uma ação de caráter elitista. Ótimo. Também militar. Sem envolvimento significativo das camadas populares. Letra C. Pode marcar aí. Sem medinho de ser feliz é o nosso gabarito. Letra D. Uma revolta camponesa. Revolta camponesa que exigia melhores condições de vida e trabalho. Letra D errada. E é um levante liderado pela igreja. A gente já viu que um dos ideais da República Brasileira era a criação do Estado laico. Então, a proclamação da República ela foi uma ação de caráter elitista, de caráter militar, até com participação da igreja também, porque estava descontente com Dom Pedro II diante das prisões de padres e bispos. Mas não houve, de fato não houve, uma participação ativa, significativa das camadas populares. Não houve, então letra C, com certeza aqui, ó, é o nosso gabarito, questão de número 3, ok? Parte 1, então, questão 4. A proclamação da República foi fortemente influenciada pelo positivismo. Já expliquei para você o que é positivismo. O que é positivismo? É a teoria sociológica do Augusto Comte, que defende a ideia de que somente a ciência é produtora de verdade. Ok? Então, especialmente entre os militares que viviam na ordem e no progresso,
os pilares de um novo modelo de Estado. Jorge Ferreira, grande historiador brasileiro. O lema Ordem e Progresso na bandeira nacional reflete a influência do positivismo na proclamação da República, especialmente no que diz respeito, então vamos lá, letra A, ao fortalecimento de movimentos sindicais, com base no novo regime. Errado, porque isso aqui tem características o quê? Socialistas. E nós estamos falando de um governo que é amplamente militar. Letra B, a defesa da intervenção da Igreja Católica nos assuntos do Estado e o Estado laico. E o Estado laico, que era um ideal republicano. Letra B, errada. C, ao incentivo ao retorno do regime monárquico como garantia de estabilidade. Retorno ao regime monárquico. Letra C, errada. E letra D, a busca por um Estado organizado. Show de bola. Olha lá. A busca por um Estado organizado. Maravilha. Centralizado na ordem social. E também no quê? E também na modernização. Pode marcar aí letra D, sem medo de ser feliz, é o nosso gabarito. Questão de número 4. E letra E, ao modelo anarquista que defendia o fim do Estado nas instituições. Não, porque lembre-se que o movimento da proclamação da República era militar, com seu primeiro presidente sendo o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, questão de número 4, letra D. A busca por um Estado mais organizado, mais centralizado, dividido em federações, buscando uma ordem social e também uma maior modernização. Letra D é o nosso gabarito. Última questão deste bloco, questão de número 5, já na tela aí para você. A proclamação da República, embora tenha transformado a estrutura política do Brasil, manteve grande parte das características econômicas e sociais do período anterior. A concentração de terras e a exclusão da maioria da população do progresso político permaneceram durante as primeiras décadas republicanas. Diante desse cenário, é correto afirmar, vamos lá, a República Brasileira promoveu imediatamente reforma agrária e a inclusão social. Galera, reforma agrária é uma proposta política que visa redistribuir as terras do espaço agrário brasileiro de forma igualitária a todos os produtores rurais, sejam eles grandes, médios ou pequenos. Essa proposta, ela é uma proposta de cunho socialista, marxista. Até os dias de hoje, nunca houve avanço em relação à reforma agrária no Brasil, né? Então, imagine diante do período da proclamação da República. Letra A, então. Certo ou errado, meu bebê? Erradíssimo, erradíssimo. Olha lá, letra B. O voto universal e o sufrágio feminino foram imediatamente implantados. Voto feminino, sufrágio universal, direito de votar e ser votado. Letra B, errada. Letra C. A República extinguiu as oligarquias. Aí não, gente, presta atenção. A nossa próxima aula nós vamos falar sobre República da Espada e República Oligárquica. República Oligárquica, ela teve um período específico após a proclamação da República. Então essa letra B aqui, ela não... Isso aqui não existe, cara. Isso aqui não existe. Porque não houve extinção de oligarquias. Não houve extinção. E descentralização do poder econômico. Então, letra C o quê? Muito, mas muito errada. Vamos lá? Letra D. As camadas populares passaram a ter ampla participação nas decisões políticas. Já falei para vocês que não tiveram ampla participação. Letra D errada. Então, letra E, olha aí para você ver. A República, embora mudasse a forma de governo, manteve a exclusão política, correto? E a concentração do poder na mão das elites agrárias. Pode marcar aí letra E. Expliquei para vocês já que apesar da República deter apoio popular e a população mais marginalizada da sociedade brasileira ter um pouquinho de participação mais efetiva na política e de apoiar a proclamação da República, essa participação aqui ela não foi ampla.
Então toda vez que aparecer que essa participação foi ampla, essa alternativa ela vai estar errada porque ela não foi ampla, ok? Ela se concentrou aonde? Na mão das elites agrárias, nos grandes produtores de café. Vem a libertação dos escravos, já no final do governo de Dom Pedro II, e logo em seguida o incentivo à imigração de quem? A imigração de japoneses, italianos, sírio-libaneses e assim sucessivamente, para substituir essa mão de obra escrava. Então as elites agrárias precisavam dos seus privilégios estarem ligados diretamente ao presidente da república, ao novo presidente da república. Então primeiro nós vamos ter a república da espada centralizada nos militares, depois a república oligárquica, que vai ser centralizada onde? Centralizada na mão das elites agrárias. Com isso, meus queridos, nós terminamos então mais um bloco sobre história do Brasil. E dessa vez nós falamos sobre as principais características e eu dei para você as principais dicas sobre o período republicano, a proclamação da República, o início da República Brasileira. Portanto, eu me despeço por aqui de vocês, mas eu volto. Daqui a pouco o Gordinho volta e vai voltar com República da Espada e República Oligárquica. Beijo do Gordo, até a próxima e bons estudos para você.